Olá! No programa de hoje vamos falar de santidade. Mas como assim? O que é santidade? É a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha alguma de pecado. Segundo a Bíblia, santidade também pode significar a dedicação a Deus, se afastando da impureza do pecado. Na carta de Pedro, diz que ninguém tem a santidade de Deus, mas existe outro tipo de santidade, que é dedicação total a Deus. Essa é a santidade que todo cristão deve procurar. Para falar sobre isso, recebemos em nossos estúdios Marcelo Bognoli, membro do grupo que realizou o trabalho de conclusão de curso de jornalismo aqui na Uniara sobre santos que não são santos. Marcelo, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da gente para vir falar sobre o trabalho de vocês. O trabalho foi bem complicado de decidir, porque todo TCC, você sabe como é que é, tem as brigas de tema e tudo mais, mas foi um tema bem gratificante. Eu estou aqui representando o grupo todo, porque o grupo realmente é bem separado, tem gente que é de Bocaina, Matão, Ibitinga, São Carlos, e eu sou o único de Araraquara que pude vir aqui hoje para tá falando sobre um tema que a gente gosta muito, que todo mundo acabou se apaixonando pelo tema. E como vocês, apesar dessa discussão, dessa encheção que a gente fala, né, na época da faculdade, como vocês chegaram a esse tema? Olha, na verdade, assim, é difícil dizer como nós chegamos nesse tema. Esse tema foi praticamente um milagre, né? Porque eram vários temas da época, eram vários temas que a gente queria falar. Eu, por exemplo, queria falar sobre a fósforo, na época era o tema do momento. Outros temas surgiram, foram vários. E no fim eu não sei nem quem trouxe esse tema, que acabou chamando a atenção de todos ao mesmo tempo, né? Era um tema que agradava a todos dentro de cada um na sua área. E geralmente, como você sabe, TCC, seja qual for, mas principalmente jornalismo, que é um grupo grande, e principalmente o vídeo documentário, é um problema, geralmente, que sempre tem muita discussão e tal. E com a gente, eu acho que por conta do tema, foi uma coisa bem tranquila, nós fizemos com bastante prazer esse TCC. Eu percebi isso porque eu tive o prazer de participar como editor do trabalho deles. E dava para perceber exatamente a sintonia que vocês tinham, que nem... Sempre tem uma desavença ali, e não foi o que eu vi. Vocês trouxeram material e tudo tranquilo, tudo em harmonia. Sempre, se um não podia vir, o outro aparecia ou mandava mensagem, já resolvia na hora. É bacana isso daí. O que é difícil no TCC é justamente você encontrar pessoas que consigam se entender, né? Porque são muitas diferenças. Eu, por exemplo, sou o mais velho do grupo, né? Tinha mais nova, tinha quem morava fora, cada um tinha a sua peculiaridade, né? Certo. E eu acho que tudo deu certo, e como eu disse, talvez até mesmo por milagre, porque cada um entendia a dificuldade de cada um, né? E o TCC, a gente chegou muito suavemente à decisão de dividir as tarefas para que não pesasse para ninguém e que fosse uma coisa bem suave. Então eu indico para quem estiver fazendo aí o seu TCC em grupo, que isso seja feito logo de cara. Determine as tarefas. Se o outro não estiver conseguindo, porque cada um tem também o seu problema de família, trabalho e etc., que a gente possa compreender isso e assumir talvez um pouco mais de um lado, liberar um pouco do outro. Foi isso que a gente conseguiu chegar para conseguir o resultado que a gente teve na tela. Agora vocês vão acompanhar o trabalho que eles desenvolveram. Não precisa ser santo para ser santo. Tema muito interessante, vocês vão gostar, tenho certeza. Nós temos na igreja várias categorias de devoções. E dentre elas nós temos a chamada devoção popular, devoção marginal, que é aquela devoção que está à margem, como o próprio nome diz. Ou seja, aquela que não é reconhecida pela igreja. E há uma gama enorme de devoções nessa linha,
aquelas devoções dos santos não canonizados, ou que nós chamamos os santos de cemitério, que são aquelas pessoas que depois de morta começam a fazer milagres, e aí então acaba arrastando uma multidão de pessoas aos seus túmulos. A história oficial da menina Isildinha foi a que ela nasceu em Portugal, tinha os irmãos, morava com o pai e a mãe, tinha o padrinho, que era padre, e com 11 anos ela ficou doente, ela teve leucemia. E ela era uma menina muito boazinha, uma menina doce, era a mais velha dos irmãos, eles brigavam muito. E em uma das brigas, na hora do jantar, um irmão tacou o garfo nas costas do outro irmão e machucou, ficou uns 3, 4 furos do garfo nas costas do irmão. E a Isildinha, ela pegou o azeite, a mão dela estava cheia de azeite, ela passou azeite nas mãos e com as costas da mão ela massageou as costas do irmãozinho dela, onde estava machucado. E no outro dia, quando eles acordaram, não tinha mais nada nas costas do irmão dela. Os furinhos do garfo tinham desaparecido. Então, dentre essas histórias que a gente passa no livro, tem algumas coisas já da Isildinha ter uma certa santidade. Ela faleceu em Portugal com 13 anos. O Constantino veio para cá e ele abriu uma indústria de alimentícia. E ele conheceu a Rosinha, que a Rosinha era daqui, conheceram, se casaram. E a Rosinha sonhava muito com uma criança, mas ela não sabia quem era essa criança. E aí um dia ela sonhou e contou pro Constantino, o irmão da Isildinha, e ele falou que era a irmã dele. Um dia ela sonhou que estava pegando fogo na fábrica. E essa menina que avisava ela da fábrica, que era para eles irem para a fábrica porque a fábrica estava pegando fogo. Ela acordou o marido e eles vieram para a fábrica e estava realmente começando um incêndio na fábrica. Depois disso, o Constantino resolveu trazer ela, o corpo da menina Isildinha, para cá. 50 anos depois, o corpo dela foi retirado de Portugal para o Brasil, para São Paulo. E depois de 10 anos, por volta de uns 10 anos, ela foi trazida de São Paulo para Monte Alto. E quando abriram o caixão, o irmão relatou que ela estava intacta. Tanto as flores que estavam em volta dela, quanto ela, estava igual, não tinha cheiro, era cheiro de flor. Quando ele veio para cá, aqui foi construído por pessoas, não foi ele. Então foi a ajuda de pessoas. Então todo mês, os funcionários da fábrica davam aí, vamos por R$5, R$1 para ajudar a construir. Então isso, o mausoléu, tudo foi construído pelos funcionários. E aí começaram os milagres, né? Tanto daqui, da cidade, quanto de fora. Então acho que em questão dos milagres, acho que começou dentro da família mesmo dela, né? De primeiro salvar o irmão, ajudar o irmão e depois avisar o outro irmão da perda da fábrica, né? Que pegaria fogo. Eu tinha 9 anos de idade e morava aqui perto, que chama Fazenda Boa Vista. Meu pai bebia e uma vez ele chegou em casa, a gente jantando, ele atirou na minha mãe e eu, na hora, estava jantando, levantei e já fui ver o que era, né? E eu também levei 2 tiros. Eu levei um tiro na barriga e um aqui no braço. Assim mesmo fiquei na frente do meu pai. E a hora que eu corri para sair, a minha mãe me ajudou, pedi socorro. Mas cheguei no hospital já muito ruim, né? Muito já desacordada. Minha mãe faleceu na hora. E meu pai, a gente via que não era ele, né? Pelas expressões, pelo jeito dele, a gente... É como se fosse uma outra pessoa nele naquele momento. Porque ele também se deu um tiro aqui. Saiu todo o miolinho para fora, ele não foi nem operado. Só puseram para dentro e fecharam, medicaram, né? E ele ficou lúcido. Fiquei internado 1 semana, né, em coma. Voltei
desse coma, fiz a cirurgia, fizeram tudo o que tinha que fazer, muito correndo. Mas meus irmãos, minhas irmãs, o que elas tinham que acreditar, né, que eu conseguisse sair desse estado que eu estava. E eles rezavam muito. E uma semana que eu fiquei desacordada, eu falava da Santa Isabel, que eu também ninguém conhecia, né? Na minha casa não tinha ninguém devoto da Santa Isabel. E da menina Isildinha, né? Que elas estavam comigo, que estavam me ajudando, e meus irmãos prometendo que assim que eu sarasse, né? Que eu pudesse sair do hospital, o primeiro lugar que eu ia era na menina Isildinha, e fui. Eu lembro perfeitamente do dia que eu fui lá. Era uma escadaria, tinha uma goteira que ficava, o cheiro, né? Aquele cheiro que tem lá dentro. É visível, é uma coisa que eu sinto ainda. Às vezes eu sinto esse cheiro, independente se eu estou triste, se eu não estou, se eu estou rezando, se eu não estou, eu sinto esse cheiro de rosas. A fé me transformou, foi uma lição de vida, né? Mostra pra gente que a gente é mais forte do que tudo aquilo que vem de negativo. Cada pessoa tem a sua fé. Então, se a pessoa acredita naquilo, ela vai em busca daquilo que ela acredita. Então, o que move os fiéis, geralmente, é a busca por milagres. Essa é uma das características fundamentais da devoção marginal. O Padre Donizete, ele é mineiro. Ele nasceu na cidade de Cássia, Minas Gerais. Os seus pais mudam para a cidade Franca. Aos 12 anos, o Padre Donizete vai estudar em São Paulo e fazer direito. E na época o seu pai também era advogado. Ele conheceu justamente um padre. Depois ele foi nomeado bispo. E ali Dom Nery viu no Padre Donizete uma vocação, um chamado de Deus ao sacerdócio. E ele entra no seminário. E o Padre Donizete, ele foi ordenado sacerdote. Quando o Padre Donizete estava trabalhando ali na cidade de Jaguariúna, os seus pais, que residiam em Franca, eles estavam muito doentes. E aí o Padre Donizete vai conversar com Dom Nery, pedindo a ele a possibilidade da transferência do Padre Donizete para a diocese, então, de Ribeirão Preto. Então o Padre Donizete saiu de Jaguariúna, ele veio para Vargem Grande do Sul, uma cidade próxima a Tambaú. Ali em Vargem Grande, o Padre Donizete ele teve um problema. A época em que ele viveu ali era a libertação dos escravos. E o Padre Donizete ele tinha estudado direito, sempre lutou pela igualdade de todos. E aqueles coronéis das cidades queriam fazer as coisas e o Padre Donizete não era de acordo. E aí essas pessoas pediram para que o bispo de Ribeirão Preto transferisse o Padre Donizete. Dia 12 de junho de 1926, há 91 anos atrás, que nós temos a chegada do servo de Deus, Padre Donizete. E ele falece no dia 16 de junho de 1961. Aqui na cidade de Tambaú, como nas outras cidades por onde o Padre Donizete passou, sempre teve constatação assim de pessoas que eram curadas, ficavam libertas de enfermidade, doenças. Que um vendedor de vinho da cidade de Poços de Caldas, e esse vendedor de vinho, ele estava com uma dor muito grande nas costas e pede ao padre e dá uma bênção nele e a dor nas costas dele desapareceu. Esse vendedor de vinho, ele passava por várias cidades, ele chegou numa cidade que se chama Divinolândia e naquela cidade tinha um prefeito e o prefeito era médico, estava com uma filha e a filha tinha uma enfermidade que para a época não tinha cura, era um fogo selvagem. Esse vendedor de vinho conversando com o prefeito para vender tudo, e o vendedor de vinho fala para o prefeito, olha, leva sua filha lá no Padre Donizete em Tambaú, que ele vai dar uma bênção e sua filha vai ficar curada. E aí o prefeito fala assim, eu sou médico, essa doença não tem cura. O médico fala assim, eu vou levar minha filha em Tambaú. Se a minha filha ficar curada, durante um ano, naquela época não era ônibus, né? Era caminhão de pau de arara, sairá
da cidade de Vinolândia e virá até Tambaú para pagar essa promessa durante um ano. Quando a filha do prefeito chega aqui em Tambaú, o padre Donizete dá uma bênção, ela fica curada e a partir daí começa a ter as romarias nos finais de semana. E aí depois acontece que muitas pessoas começam a vir aqui para Tambaú. E Tambaú se tornou uma referência, haja visto que o Brasil todo convergia para cá. O padre Donizete falece com 79 anos de idade e no final da sua vida a igreja pede para que ele pudesse parar de dar as bênçãos. Uma que a cidade não tinha condições de acomodar e a outra porque ele já estava de idade avançada. E aí o padre Donizete fala que do recolhimento da sua casa ele iria ficar rezando para que as pessoas que precisassem de graça. Então, o nome Donizete, ele significa dom presente de Deus. Costumo dizer que aqui na cidade de Tambaú nós temos um presente, que é o padre Donizete, que esse presente também vai ser aberto no dia da sua beatificação, né? Eu tive problema nas pernas, eu caí e não levantava mais. Aí meu pai começou a encaminhar em médicos, e constatou que eu tinha uma doença que chamava osteocondite, a doença que ia consumindo o osso da perna. Aí eu fui em vários médicos e foi constatado que eu tinha que ficar engessado. Depois, quando eu tirei o gesso, os médicos provaram que não tinha cura, que eu tinha que usar um aparelho, e aquele aparelho era para a vida inteira. E o fim era uma cadeira de roda, atrofiado. Um belo dia eu estava numa fazenda aqui próximo, um padrinho meu, e esse aparelho quebrou. E meu pai falou que ia me levar para São Paulo para arrumar o aparelho. E eu, com 5 anos, sem noção de nada, falei para ele não se preocupar, que Deus ia fazer eu andar dentro da igreja em Tambaú no outro dia. Mas como eu tinha 5 anos, não sabia nem que era Tambaú, não sabia nada, ele nem deu bola. E coincidentemente, no outro dia, passou um caminhão de romeiro e ferveu o caminhão. O radiador, eles pararam para pôr água no caminhão. E me viram sentado com o aparelho. Aí começaram a comentar do milagre do padre. Aí meu pai falou que tinha acontecido, que eu falei que ia andar na igreja, me levaram. Aí nós fomos para Tambaú. Chegando em Tambaú, recebi uma benção do padre Donizete lá na praça. Depois tinha fila individual. Quando o padre me deu a benção, ele falou para meu pai que eu podia soltar os aparelhos, que eu estava são. E meu pai chorava, que nem uma criança, mas falava que não acreditava. Que eu já tinha vários médicos, várias constatações que não tinha solução. Aí ele contou para o padre o que eu tinha falado no dia anterior. Aí o padre me pegou e me levou para a igreja. Aí quando chegou na igreja, desocupou um banco, me colocou eu deitado e tiraram meus aparelhos. Que quando eu tirava o aparelho, minha perna caía, porque não tinha osso. E nesse dia, a hora que eles tiraram o aparelho, as minhas pernas levantaram. E eu levantei sozinho e saí andando em direção ao altar. E aí foi aquele tumulto, milagre. Aí o padre perguntou o que eu gostaria de fazer, eu falei que gostaria de jogar bola. Aí me deram uma bola e fizeram os gols de muleta lá na praça. Pegaram a meninada da cidade lá e puseram eu jogando futebol lá. Faltavam 20 centímetros de osso na coxa. Então você vê nos atestados anteriores, tem o buraco, né? O osso, a falha e o buraco. E depois do milagre, perfeito, a emenda sem uma cola, sem um parafuso, sem nada. Perfeito. Nasceu na hora. Acabou de dar benção, você está curado e nunca mais tive nada. A partir daí eu tive uma vida normal, né? Voltei a estudar, voltei a brincar com as crianças, jogar bola, correr. Como eu já era mais mocinho, eu jogava futebol no time da cidade, né? Aí vem esses oleiros de time de futebol, então me viram, acharam que eu tinha futuro, me levaram. Aí eu fui para Bauru, joguei futebol no Noroeste. Depois eu fui para Rio Preto, joguei no América. Livrai-nos de todo mal, das doenças e do pecado. Abençoai as nossas famílias, nossos doentes, nossos velhinhos e as crianças. Abençoai a Santa Igreja. Abençoai a nossa paróquia e o nosso vigário. Abençoai a nossa nação. E pedimos de novo, olhai o nosso povo.
O processo de santidade na igreja, ele segue uma tramitação, por isso que a gente chama oficial, de canonização. Um santo, para ser reconhecido oficialmente pela igreja, ele precisa de um processo, né, de beatificação e depois a santificação, que requer comprovação de milagres, até ele ser reconhecido oficialmente pela igreja. Isso leva um tempo muito grande. Já na devoção marginal é diferente, ela não precisa de nenhum milagre, porque como ela não é reconhecida, as pessoas reconhecem. Então, automaticamente, se a pessoa alcançou um milagre, ela já sai propagando aquilo, outras pessoas também passam a acreditar e assim é de boca em boca, por isso que é popular. Então, nisso não precisa de nenhum reconhecimento. Mas quando ele ganha grande visibilidade, um santo de devoção marginal, ele pode passar a ser oficial. No segundo semestre de 1964, eu saí da Penha, onde eu trabalhava, no Santuário Nossa Senhora da Penha, em São Paulo, para fazer um curso de pastoral em Araraquara. Chegamos no domingo e na terça-feira nós fomos fazer uma visita aos doentes na Santa Casa de Araraquara. E passando pela pediatria, encontrei muitas crianças doentes ali. E no meio dessas crianças havia um chamado Nelson Santana, chamado Nelsinho. Sabe o que é terra tombada, né? Então saía aquele terrão duro e a molecada, sabe, era pertinho da escola, brincava, pulando. E ele, acho que caiu e bateu o braço, mas nós não sabemos de certeza que foi assim, uma turma de molecada. Quando foi no domingo, uma senhora que era vizinha nossa ganhou um neném e a minha patroa foi para visitar essa senhora. E deu uma camisa para ele vestir e ele não erguia o braço. E demorou toda a vida, a mãe dele, mas o que você tem, Nelson? Que a mãe não aguentou o braço de erguer. Ela precisou descosturar. Costurou e vestiu a camisa. Pai, como é que esse menino endureceu o braço, sem mais, sem menos, sem tomar pancada, sem brigar, sem nada? E me veio aqui na ideia, falei para o senhor Otávio. Cheguei lá, ele examinou o menino, uma coisa e outra. Depois falou, senhor João, olha, não tem os preparos certos, o senhor precisa levar para Itápolis. Chega lá em Itápolis, aconteceu a mesma forma. Tiraram a chave, tiraram tudo, deu igualzinha, mas não contaram o que era. Mandou para Araraquara. No outro dia, o menino está com câncer no braço. Falou desse jeito. Com 8 dias fui visitar. E foi um desespero. E sempre pior, sempre pior. Aí veio um telefone para mim, com a patroa, dia de Santa Luzia foi isso. Dia de Santa Luzia para dar ordem para tirar o bracinho dele. Aí eu fui. Eu e a mãe dele demos ordem para tirar o bracinho. Depois do outro dia eu fui lá, ele tinha acabado a anestesia. Fui lá, pai, tiraram o bracinho meu. Tirou, filho, tirou o meu bracinho. Eu digo, é para sarar, filho. Aí agradava e aquele desespero. Ele tinha perdido o braço esquerdo, estava com câncer e não tinha muita esperança, né, de fazer coisas neste mundo com um braço só. Ele dizia, o que eu faço para ajudar o papai com um braço só? E um dia ele falou, eu sei que Jesus tem uma solução para mim. E ele falou, eu tenho certeza que Jesus pode arranjar um lugar para mim lá no céu, que ele vai ter serviço para mim. Se precisar de um braço, já tem um para mostrar para Jesus onde é que estão gritando, onde estão precisando de socorro. Porque ele tinha um braço só, o braço direito, né? Fez a banda do ditado, cede a minha orar, era piorando. Todo dia piora, todo dia piora. Então, quando ele foi arruinando mesmo, cheguei na véspera de Natal e estava largado. E quando chegamos no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, ele, depois de comungar, sempre ele ficava quietinho, recolhido, e houve aí a chegada da irmã que cuidava da pediatria, trazendo mesa para armar o presépio perto da cama dele, porque ele não podia levantar e tal. E ele disse assim, olha, o que a senhora está fazendo aí, irmã?
Vamos armar o presépio perto da sua cama, você não vai poder levantar. Aí ele falou assim, irmã, mas eu não vou estar mais aqui não. Quando ela saiu, eu falei, que história é essa que você está falando que não vai estar mais aqui? Padre, você não lembra? Falei, do quê? Daquela nossa conversa. Ué, deu certo? Sim, eu estava acabando de falar com Jesus e ele disse que hoje, quando o sol entrar, ele vai me levar. Falei, Nelsinho, conta comigo. E naquele dia, na festa de Natal, eu cheguei lá, conversei com ele. Ô, Nerci, ele abriu os olhos e falou assim, só não teve coragem de falar besta, ele não teve coragem, mas fiz assim, fez. Eu fiz isso aí, a lágrima desceu. Aí ele falou, pai, não chora. Hoje às 10 horas eu vou para o céu com Deus. E foi dito e feito. E assim aconteceu. Ele morreu e começou a fazer milagre. As pessoas começaram a alcançar graças e mais graças. A esposa do prefeito fez um túmulo perpétuo para ele, muito bonito. Depois de 40 anos, os restos mortais foram levados para Ibitinga, quando começou o processo de beatificação dele. Meu filho, com 4 anos, foi diagnosticado portador de uma deficiência cardíaca, né? Ele tinha, por dia, 23.000 extracístoles diárias, constantes e frequentes. Essa deficiência foi diagnosticada numa consulta rotineira. Após essa data, ele foi indicado para o HCOR em São Paulo, na ala da pediatria. Na época, Padre Rodolfo, aqui em Ibitinga, nos contou a história do menino Nelsinho Santana. E nós colocamos então e começamos a confiar na intercessão deste servo de Deus. E a cada 6 meses, meu filho fazia exames, e a cada 6 meses a notícia era a mesma, né? Ele continuava com 23.000 falhas. Com 11 anos, os médicos acharam que seria providente que ele fizesse uma ablação cardíaca. O Jean foi para o HCOR e permaneceu 4 horas na sala de cirurgia. O médico saiu de lá e disse, não deu certo. Após esses exames pós-cirúrgicos, Padre Rodolfo nos sustentou mais uma vez, dizendo que Deus tem um tempo para tudo e que para que nós confiássemos na intercessão do menino Nelsinho. Isso foi em 2011, sem explicação nenhuma médica, científica. Em agosto de 2014, foi diagnosticado que ele não tem mais falhas. O coração dele, hoje, é normal. Milagre a ciência não explica. Quando a medicina não tem mais nenhuma resposta para aquele fato, uma cura, por exemplo, aí então passa a ser considerado um milagre. Eu não nego, nunca vou negar que eu tive essa doença, e essa doença ela serviu mais para a formação da nossa família. Isso serviu para a formação da nossa fé. Foi sim intercessão do menino Nelsinho, uma grande intercessão. Nós podemos pedir a Deus a cura, podemos pedir para Deus todas as nossas necessidades, mas nós temos os santos que estão ao lado de Jesus e pedem também por nós. Como diz São Paulo na carta aos Coríntios, a fé é uma maneira de você conseguir aquilo que você deseja. Quando você tem fé, você já conseguiu aquilo que você deseja. A gente vê, a gente ouve, a gente quer, mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. A gente vê, a gente ouve, a gente quer, mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. Terra
Poeira de avião é céu, piso de Jangademar. Livre pra poder chegar na curva do vento, um recorte no tempo, os extremos vão se encontrar. Pra poder contar. A gente vê, a gente ouve, a gente quer, mas será que a gente sabe como é? Na rosa o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar. Na rosa o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar. E aí, gostaram do que viram? Eu acredito que sim, porque eu me emocionei bastante durante a execução. É emocionante, E agora, um dado interessante, que depois de 2 anos de pronto trabalho. 2 personagens do trabalho tiveram títulos. A igreja acabou dando ao padre Donizete o título de beato e para o menino Nelsinho o título de venerável, né? E a nossa equipe, nosso grupo foi o último a entrevistar o pai do Nelsinho. Ele veio a falecer recentemente, infelizmente, uma pessoa muito, muito gente boa, e que eu acho que não conseguiu nem ver o filho se tornar venerável. É uma pena, mas essa é a história, né? E a igreja acabou dando há outros passos. O padre Donizete vai se tornar santo, né? E o menino Nelsinho depois vai se tornar beato e também santo. Então é um processo muito demorado, como vocês viram. O TCC tem 2 anos e hoje isso aconteceu, recentemente isso aconteceu, e ainda vai muitos anos para que isso, ele se torne um santo e o outro também. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E esse é mais um trabalho desenvolvido e produzido aqui na Universidade de Araraquara, no curso de jornalismo da casa. Até mais!